Bom, então ontem nós falamos sobre matrizes, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Então vamos seguir lá o exemplo. O primeiro exemplo diz: identifica o tipo e ordem de cada matriz. Então, olha só, o tipo e ordem é para a gente falar quantas linhas, quantas colunas ela tem e se ela tem alguma notação especial, né? Ontem, no outro vídeo, o professor explicou cada uma. Então, vamos lá. Diz aqui, ó, matriz A. Então, vamos ver. Primeiro, quantas linhas? Linha, né? Linha, coluna, coluna. Então, ó, tem uma, duas linhas. Então, sempre o número da linha primeiro, tá? Então, ela tem duas linhas por quantas colunas ela tem, ó? Uma, duas. Então, ela é uma matriz 2 por 2, tá? Bom, e aí, além de eu ver isso, se o número de linhas é igual ao número de colunas, então ela tem um nome especial, que é uma matriz quadrada, tá? Quadrada. A letra B. Quantas linhas ela tem, ó? Quantas linhas você levou para escrever no caderno? Uma, duas, três, quatro linhas. Por quantas colunas? Então, ó, coluna. Então, eu tenho uma, duas. Então, ela é 4 por 2. Ela tem 4 linhas por duas colunas, tá? Lembrem sempre, número de linhas sempre antes do número da coluna. Ela não tem nenhum nome especial, né? Na letra C, nós temos aqui, ó, ela só tem uma linha por quantas colunas? Uma, duas, três, quatro colunas. E aí, por ela ter só uma linha, ela é chamada de matriz linha. Na letra D, eu tenho quantas linhas? Ó, uma, duas, três, por uma coluna só. Por ela ter uma coluna, então ela é chamada de matriz coluna, tá? E na letra E, eu tenho, ó, uma, duas, três linhas por uma, duas, três colunas, tá? E, de novo, ó, apareceu o número de linhas igual ao número de colunas. Então, ela é uma matriz quadrada. Ok? Bom, então, vamos lá. Então, eu espero que tenha ficado bem claro sobre isso. O número da linha primeiro, depois o número da coluna. Aí nós temos os elementos, né? Agora nós vamos falar sobre os números que estão aqui, né? Então vamos lá. Eles são chamados de A, I, J. O I representa o número da linha e o J o número da coluna. Então vocês viram que quando eu também vou ver o tipo da matriz, a linha sempre vem antes da coluna. Então, ó, exemplo, eu tenho um elemento A32. Isso significa que ele está na terceira linha e na segunda coluna. É a localização dele dentro da matriz, tá? Então, agora vamos para um exemplo aqui, ó. Localiza os elementos pedidos. Então, eu quero, primeiro, ó, tem a matriz A. Ela é uma matriz 3 por 3, então ela significa que ela tem 3 linhas por 3 colunas, certo? Então, se elas são iguais, número de linhas com o número de colunas, eu sei que ela é uma matriz quadrada, que a gente acabou de falar sobre isso, né? Bom, então agora eu quero o elemento A31. Isso significa que ele tá na terceira linha com a primeira coluna. Então, vamos lá. Terceira linha, ó. 1, 2, 3. Então, terceira linha, primeira coluna aqui, né, ó. Ó. Então, terceira linha, primeira coluna.
Então, é este elemento aqui, o A31, que é o elemento 8, certo? Agora, eu quero o meu elemento A22. Então, vamos procurar o A22 aqui. Então, vamos lá. Nosso elemento A22. Então, A22 significa que ele tá na segunda linha com a segunda coluna. Então, segunda linha, vamos lá, ó. 1, 2, segunda linha. Aqui, né, ó. Segunda linha. Agora, vamos lá, primeira coluna, segunda coluna. Então, aqui, né, ó. Então, o nosso A22 é o elemento 3. E agora o A21, tá bem facinho, né? Desculpa, A12. Então, eu tenho que ir na primeira linha com a segunda coluna. Então, primeira linha aqui, né, ó. Segunda coluna aqui. Então, primeira linha, segunda coluna, é este elemento aqui, né, ó, o 4. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, alguns perguntam assim, mas professora, no que eu vou usar, né? Então, aqui eu peguei um exercício que fala sobre as matrizes, né? Ó, muito fácil, tá? E aí, esse exercício, ele caiu na Universidade do Rio de Janeiro, no vestibular, tá? Então, ele diz assim, ó, a temperatura corporal de um paciente foi medida em graus Celsius 3 vezes ao dia, durante 5 dias. Cada elemento A e J, ou seja, cada elemento linha, coluna, da matriz abaixo corresponde à temperatura observada no instante I. Então, gente, instante I significa que o número da linha é o instante do dia J. Então, o número da coluna significa o número do dia, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, linha significa o instante, que é o I. J significa o dia, ó. Dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5. Instante 1, instante 2 e instante 3, tá? Então, olha lá, determine, letra A, o instante e o dia que o paciente apresentou a maior temperatura. Então, olhando aqui para as temperaturas, eu vejo que a maior que eu tenho é aqui, né, ó, 40,5. Então, 40,5 está, ele quer o instante e o dia. Ele está no instante, ele está na linha 2, com a coluna 4, né, ó, linha 2, coluna 4. Então, a letra A, o instante que ele apresentou a maior temperatura, né, o instante um dia, então foi no segundo instante que mediram a temperatura dele, no dia 4, tá? Letra B, então responde da letra A, né, seria o instante A24. Letra B, a temperatura média do paciente no terceiro dia de observação. Então, agora ele quer no terceiro dia. O terceiro dia, ó, lembrando que o terceiro dia é a primeira, segunda, terceira coluna. Então, nós vamos pegar todas as temperaturas do terceiro dia. Então, vamos fazer aqui o apoio. Então, eu tenho 38,6, 37,2 e 36,1, tá? E ó, vamos lembrar que ele tá pedindo a temperatura média. Então, se ele tá pedindo a temperatura média, então eu tenho que fazer a média das temperaturas nesse terceiro dia. Bom, fazer a média, gente, é igual a gente faz a média da escola, né? Vamos imaginar que eu tenho 3 provas, vou somar as 3 e depois eu vou dividir por 3. Então, eu vou pegar essas temperaturas do terceiro dia. Essa conta aqui vai dar 111,9, tá? E agora, não são 3 temperaturas, então eu vou dividir por 3.
Pegando 111,9 dividindo por 3, então a minha média de temperatura no terceiro dia é 37,3. Bom, então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar todo o conteúdo do vídeo no caderno, tá? Ah, só para lembrar aqui, então essa foi a resposta da letra B, né? E agora a resposta da letra A, que a gente corrigiu oralmente, né? Então a maior temperatura era 40,5, que está na segunda linha com a quarta coluna. Então ele é o A24, tá bom? Então tá aqui resolvidinho o exercício que eu propus para vocês ali no computador, tá? Então agora é só passar todo esse conteúdo do vídeo pro caderno, tá bom?